Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome e para aqueles que sabem também é. O vídeo de agora vai ser uma reação a um vídeo da BBC News Brasil a respeito do porquê que, afinal de contas, o Brasil e a América Latina como um todo é conhecida como o quintal dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu disse em outros vídeos que eu acho tremendamente vergonhosa e acho ofensiva até, mas agora a gente vai entender o porquê disso, de onde veio essa expressão, porque o Brasil e esses outros países são tidos como tal. Mas antes de começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, caso gostem dele, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e compartilhem com os amigos para trazer mais gente para a discussão. E se quiserem dar uma força diretamente aqui para o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da tela. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Não é quintal dos Estados Unidos. Variações dessa frase foram muito Opa! compartilhadas nas redes sociais depois que Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A referência a quintal não foi feita à toa. Em abril, o secretário de Defesa americano já havia dito que os Estados Unidos queriam recuperar terreno perdido para a China e usou a palavra backyard, ou quintal em inglês, para se referir à América Latina. Algum tempo depois, foi Lula quem usou o mesmo termo. Há muito tempo, muita gente pensou que o Brasil era o quintal dos Estados Unidos. E o Brasil não é quintal, o Brasil é um país livre e soberano. Mas de onde vem essa ideia de que o Brasil e o resto da América Latina seriam o quintal dos Estados Unidos? Eu sou Rafael Barifuzzi, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu conto quais são as origens históricas dessa expressão e explico por que ela voltou com força. Para entender essa história, a gente precisa voltar no século XIX e para uma política que ficou conhecida como Doutrina Monroe. Em 1823, o então presidente americano James Monroe fez um pronunciamento dizendo que impediria que o colonialismo europeu continuasse avançando no continente americano. O que é interessante porque em 1823 os Estados Unidos ainda não eram um país exatamente que se possa chamar de poderoso. Não a ponto de fazer frente às principais potências da Europa, mas mesmo assim eles já começaram com essa mentalidade de não vamos deixar que os países europeus interfiram no que eles chamaram de nosso hemisfério. Eles chamavam o hemisfério ocidental de hemisfério deles e se propunham a ser os guardiões, entre grandes aspas, desse lado do mundo. Era um período em que muitos países latino-americanos e caribenhos, inclusive o Brasil, tinham acabado de conquistar sua independência ou estavam a caminho de se emancipar da colonização europeia. E os próprios Estados Unidos tinham se tornado independentes meio século antes, em 1776. Um dos pontos centrais de James Monroe era que qualquer Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1783. 1776 foi o ano em que a guerra começou. nova tentativa colonialista das Américas seria considerada um ato hostil direto contra os Estados Unidos. Segundo o historiador Carlos Gustavo Poggio, isso significava na prática que, por causa da proximidade geográfica, os Estados Unidos se consideravam uma espécie de tutor da América Latina. Essa ideia acabou virando um eixo importante e duradouro da política externa americana e colocou a América Latina dentro da esfera de influência dos Estados Unidos, abrindo espaço para interferências políticas, militares e econômicas no continente nas décadas seguintes. E a gente sabe que quando eles falam eles vêm com esse papo de interferência, geralmente a coisa não acontece nos melhores interesses das pessoas dos países da América Latina, certo? Porque geralmente as interferências são para instaurar governos simpáticos aos Estados Unidos e não importando se isso descambe em ditaduras cruéis, como aconteceu em vários países daqui da América do Sul, inclusive no Brasil. O Brasil, na época de James Monroe, era governado por Dom Pedro I. E o historiador Carlos Poggio explica que o governo brasileiro foi por muito tempo um defensor da doutrina Monroe, num período em que a maior preocupação
era impedir possíveis novas incursões europeias no continente. Com o passar dos anos, já no início do século XX, os ideais da doutrina serviram para justificar o envio de tropas americanas a países como República Dominicana, Nicarágua e Haiti, que passavam por turbulências políticas. E não parou por aí. Durante a crise dos mísseis em Cuba, em pleno auge das tensões da Guerra Fria, a doutrina Monroe foi lembrada para justificar um bloqueio naval americano à ilha. Isso aconteceu depois que foi descoberto que soviéticos e cubanos estavam construindo componentes para mísseis nucleares ali. Teve também o apoio americano a ditaduras militares nas Américas durante a Guerra Fria. Aqui vale destacar que, segundo os historiadores que a gente entrevistou, os Estados Unidos defenderam isso como uma tentativa de garantir valores universais e um mundo livre da ameaça comunista. E quando eles falam em mundo livre, não quer dizer exatamente mundo livre no sentido literal. Quer dizer um mundo alinhado com os seus interesses e os seus ideais. E é isso que eles tentaram implantar em quase todos os países da América Latina durante a época da Guerra Fria. Não importando se tivessem que passar por cima de governos eleitos, inclusive, como aconteceu aqui no Brasil e aconteceu no Chile também, por exemplo, quando o Salvador Allende foi deposto pelo golpe de Estado do Pinochet. Mas já houve um momento em que foi decretada a morte dessa política externa. The era of the Monroe Doctrine is over. The relationship, that's worth applauding. That's not a bad thing. Estávamos no governo de Barack Obama. A ideia era de que, no lugar da antiga relação intervencionista dos Estados Unidos, começaria uma era em que os países do continente americano estariam em pé de igualdade. It's about all of our countries viewing one another as equals, sharing responsibilities, cooperating on security issues, and adhering not to doctrine, but to the decisions that we make as partners to advance the values and the interests that we share. É bem discutível se isso de fato aconteceu na prática. Depois, Obama foi sucedido por Donald Trump, que agora, no seu segundo mandato, põe em prática o que alguns historiadores chamam de uma espécie de doutrina Monroe repaginada. Na visão do historiador Fábio Luiz Barbosa, abre aspas, Trump faz isso desacompanhado de qualquer valor universal e diz abertamente que faz isso por interesses exclusivistas. Fecha aspas. My supporters are America first, they make America great again. Um exemplo, segundo os historiadores, é a briga pelo Canal do Panamá. Well, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Trump repetiu várias vezes que a China estaria tirando vantagens comerciais do canal. A Casa Branca acabou pressionando o Panamá a... E a propósito, isso que ele fala é narrativa também, viu? O fato de os Estados Unidos terem construído o canal depois que ele foi meio que abandonado pela França, que foi o primeiro país a tentar esse empreendimento, faz com que alguns eleitores, especialmente eleitores do Trump, acreditem que os Estados Unidos ainda têm poder sobre o canal do Panamá, que foi entregue, como ele falou, ao Panamá. E isso, não me lembro se foi na década de 70 ou na década de 90, agora me fugiu a informação. Mas o fato é que isso que ele faz é só uma narrativa mesmo, só para angariar apoio da sua base mesmo. Abandonar sua parceria estratégica com a China. O Panamá tem reafirmado sua soberania sobre o canal, mas ao mesmo tempo concordou que os Estados Unidos aumentassem sua presença militar perto dali. No contexto das discussões sobre o canal, o secretário de Defesa americano afirmou o seguinte, abre aspas, o governo Obama falhou e deixou a China avançar por toda a América Central e a América do Sul. O presidente Donald Trump afirmou, chega disso, vamos tomar nosso quintal de volta. Fecha aspas. O que nos leva de volta à discussão do começo desse vídeo e ao Brasil. Em uma dura carta enviada a Lula, Trump anunciou a taxação de 50% sobre as exportações brasileiras. E disse que o tarifaço é uma resposta ao que chamou de injustiças do atual regime brasileiro, citando uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no STF sob acusação de tentativa de golpe de Estado, o que ele nega.
Trump também citou como motivação uma suposta censura contra redes sociais americanas que operam no Brasil. Se não houver recuo ou acordo, as tarifas de Trump entram em vigor em 1º de agosto. Lula reagiu dizendo que haveria reciprocidade em relação ao aumento de tarifas e adotou um discurso nacionalista. Até políticos do centro e não alinhados a Lula, como Alessandro Vieira, do MDB, ecoaram a ideia de que os Estados Unidos estariam supostamente violando a soberania do Brasil. Já do lado... Mas é claro, porque isso aí é o mínimo que eles podem fazer. Que, de fato, isso é uma tentativa de ingerência na política e no judiciário do Brasil. E isso é inadmissível. Um país que admite uma coisa dessa está abrindo mão da sua soberania, então não pode nem se intitular como um país independente, soberano. Do bolsonarista, a carta de Trump foi retratada como uma consequência da política externa de Lula, que eles chamam de isolacionista e ideológica. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro fez postagem nas redes sociais para agradecer o presidente americano. Agora, economistas e analistas começam a avaliar o impacto disso sobre a economia brasileira e também para as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Com isso, eu fico por aqui, mas a gente está acompanhando de perto os desdobramentos dessa história. Acompanhe. Bom, aí tá aí a explicação que eu achei até um pouquinho limitada, mas é o vídeo esses vídeos da BBC Brasil são vídeos introdutórios mesmo, mas deu para entender de maneira geral porque que o Brasil e a América Latina são conhecidos do jeito que são. E o que vocês acharam aí? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, se gostarem do vídeo, compartilhar com os amigos e se inscreverem no canal. E também, se quiserem dar aquela forcinha aqui para o canal diretamente, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí na tela. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!